Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. 12 de maio de 2024, e minguando até 1141 manhã, tarde e noite. Cada vídeo reproduzido é um sinal do tempo do fim. Quem não assistiu o vídeo, quem não assistiu os vídeos anteriores, assista, sendo 149 já reproduzido, é importante para que nós possamos alinhar as nossas expressões diárias. Sempre vou deixar um vídeo na descrição anterior a este para que nós podemos acompanhar cada expressão, ok? Sinaliza o vídeo, se você gostou, do conteúdo que está sendo produzido ou não. Se está servindo para você, sinalize, é importante. Hoje vamos falar sobre os 4 Espíritos de Cristo. Esse blog é uma continuação do blog anterior a este, que era os 4 Espíritos de Deus, que, como eu tenho dito lá, esse fruto ele nasce, a partir do corpo da Eva, e ele coloca aqui para fora, mas aqui no Cristo ele acontece, ele forma, como é que ele forma? Esse ato aqui, essa glória, ela vem para o lugar de Adão. Entrou no lugar de Adão, aí ele forma aqui o Cristo. Aqui, ele sai daqui e entra aqui no lugar de Adão. Aqui é o corpo, aqui é a Eva. No tempo real da profecia, ela é Maria. Maria, ela apanha esse fruto para fora. O Cristo, ele no tempo real da profecia, Jesus é Cristo. Ele nasce Cristo. Por que que ele nasce Cristo? Porque ele está coabitado com Adão, E ele nasce Cristo. Aqui, nesse exato momento, Cristo, ele tem todo o governo de Deus em suas mãos, Antes que ele vier pedir o sacrifício de Adão, ou Emanuel, ele tinha toda a autoridade no céu e na terra, em determinada situação. Aí Jesus vai fazer o movimento para esses três ato consciente de um corpo, ato positivo do corpo comum, que é a palavra da vida, e ato negativo do corpo comum. E geralmente esse ato consciente, esse ato aqui, ele vai se dividir em 2. Ele vai dirigir para fora, ele vai cair para fora do corpo em ato consciente e ato inconsciente, para os frutos dentro do Cristo. Mas aí ele volta aqui, ele sacrifica esse corpo aqui, e ele perde, e Deus tira a força dele. Tira a força de Jesus, e ele cai como o anticristo, Ele fica como o anticristo. O que eu quero que vocês entendam, a partir do momento que a Maria estava aqui, ela gerou esse fruto para Cristo, gerou esse fruto aqui sendo o próprio Cristo, esse lugar ele fica vazio. Ele fica vazio e automaticamente, em uma outra determinada situação, quando Adão está aqui, ele pede um relacionamento aqui social para Eva. Em determinada situação, mas isso aqui está vazio, mas aí já cai aqui, esses dois, ele forma um só. Jesus aqui, ele forma corpo e ele forma
ele forma dessa forma aqui, corpo e espírito. E que essa glória aqui, geralmente, ele é o relacionamento social. Ele está desabitado de uma certa forma. Aqui ele está habitado junto com Adão, aqui no mesmo espaço. Mas quando ele gera esse fruto, ele volta aqui, corpo. Esse aqui é corpo. Aí ele formou corpo, ele tem a vida, tem o corpo e tem, de novo, pede o fruto consciente aqui. Mas ele vai, de uma certa forma, quando ele faz um movimento para dentro do corpo e pede sacrifício, aí cai esses 3 para cá, tá tudo fora. Ato positivo, ato consciente, inconsciente, fica tudo fora. Em determinada situação, com muita sabedoria, esse espírito aqui, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Quando Deus está aqui fazendo um movimento, que nem eu tenho dito no blog anterior, que ele faz um movimento, ele dá a vida para Adão e dá a vida para Eva e gera o fruto aqui. O fruto aqui, no lugar dele, bonitinho, positivo, o quarto ser, né, que nasceu aqui da Eva, ele é a própria consciência de Cristo. Nesse caso, nós estamos em Cristo. O que eu quero que vocês entendam é que o Cristo, ele não é uma criação, ele é uma formação para que nosso corpo venha ficar protegido. Do jeito que está aqui, olha só bonito. Entendendo tudo, olha só que maravilha. Espírito e corpo. É assim que Deus está. Esse corpo aqui, ele vai ganhar uma chaga mortal e uma para a palavra da vida. E geralmente, essa chaga mortal, ela vem pelo relacionamento emocional, que vem tudo só pela imagem do homem. Você viu uma pessoa, você já determina quem ele é. Porque você não está gostando do que você vê. E isso é chaga mortal. E geralmente você leva essa confusão para o relacionamento social. Ela vai voltar para você como reflexo aqui, certo? Mas em uma determinada situação, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. No 6º milênio, no amanhã, no 6º milênio, Cristo, Deus teria terminado toda Deus, essa ideia, o último sacrifício foi esse aqui de Jesus, que Jesus voltou para cá. Naquele tempo Deus repudiou de vez o sacrifício do corpo vivo. Ele ia sair de uma guerra física e transformar ela em espiritual. Ato consciente do corpo comum e ato inconsciente, certo? Esse ato consciente do corpo comum, né, ele é para relacionamento social, mas muitos nesses tempos não tinha essa consciência. Aí os atos que são conscientes, ele tem que responsabilizar por esses que não são conscientes. Se uma determinada situação, quando a pessoa ela é serva, vem para servir, ela tem que se responsabilizar aquelas que não têm consciência, tem que respeitar tem que respeitar a forma, porque é um desenvolvimento até certo ponto, para que até que ela desenvolva esse ato consciente, ele tem que passar confiança para essa pessoa até que ela venha se amadurecer dentro do Cristo, ok? Do 6º milênio, e depois atingiu 2 milênios para ato consciente e ato inconsciente. Depois que Jesus ele voltou para dentro, matou esse corpo do Adão, tirou esse Adão, sacrificou Adão, que naquele tempo nós chamava de Emanuel, sacrificou esse corpo do Adão, aí Deus transformou ele em corpo comum, certo? Esse corpo aqui, geralmente, depois que a Eva deu esse fruto, ele ficou como um espiritual, em determinada situação. Ele está fazendo essa mesma ponte aqui. Depois do Adão aqui, sendo ele um corpo, ele está fazendo essa ponte aqui. Ele está dando um espírito e está dando um corpo aqui, dentro aqui. Geralmente, depois que ele faz esses dois aqui, ele se transforma em corpo, ele vem para espírito, e aqui por o ato consciente de um corpo comum. Que Pedro, ele representa toda a palavra da vida.
depois que Deus tirou a força de Jesus no Cristo, né, e tomou o Cristo todo para ele, aí Deus trouxe uma responsabilidade, uma demonstração, né? Aí Pedro I, Pedro II, aí fica aqui o Pedro II, né, dentro do relacionamento social que todo mundo está inconsciente, e mostra aqui que aqui é a palavra, aqui é a vida, que nosso corpo ele tem que produzir ato positivo para você relacionar a sociedade conscientemente as coisas, sem invadir esse relacionamento social, porque esse relacionamento social, eles são seres vivos, seres que você tem que respeitar eles, né? Em certa forma, ele vai ter o seu espaço, ele vai ter físico. E Deus, quando tem relacionamento de duas pessoas, aí esse relacionamento, ele é uma metafísica, né? E ele vai sentir dor se você errar com ele. Ele vai sentir feliz se você acertar. Procura relacionar sempre o que é bom aos seus irmãos. Os 4 Espíritos de Cristo, né? Os 4 Espíritos de Cristo, ele nasce após uma chaga mortal de Éden. Dessa forma, ele gera o Espírito para ato consciente do poder de Deus. Que sempre, né, depois que Éden desabitou do seu lugar, ele veio aqui. Jesus nasceu Cristo, irmão. Só que quando ele volta, faz um movimento para dentro do corpo, atingindo aqui a Eva e o Adão, aí tudo vira, ele transforma isso aqui em ato consciente do corpo comum em ato inconsciente. E joga tudo para fora, forma uma guerra espiritual. E ele cai como corpo comum. Caiu como corpo comum significa o quê? Deus está no governo do Cristo. O ato consciente e o inconsciente está tudo dentro do Cristo. Aí Deus vai vir aqui, ó, bonitinho, ó, auxiliando esse corpo aqui, certo? Ele é o orientador desse corpo. Né? Orientou o corpo aqui, produz o fruto bom, né? Maravilha, Deus é incrível, né, irmão? Maravilha. Só gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Essas estruturas, elas são muito... ela explica muitas coisas, né? Quem estiver acompanhando, isso é uma coisa muito boa para vocês acompanhar todos os dias da vida, para todos os dias, acompanhar todos os dias. Esse tipo de conteúdo é importante para a gente amadurecer. Produziu aqui o Cristo e ele voltou para dentro, ele ato consciente de corpo comum e ato consciente. O que eu quero que vocês entendam, esse espírito aqui, né? Se você pegar o blog anterior, você vai entender que esse espírito, ele é o criador de tudo. Eu coloquei ele aqui, limpo aqui, sem palavras, porque depois que do corpo sempre vem uma chaga mortal para pedir relacionamento social. Depois eu vou falar sobre a formação dos profetas. Já vou tendo dito que a formação do profeta, ele forma um orientador antes do corpo, e aqui ele joga para fora o ato consciente, o corpo comum para relacionamento social. Daqui para cá é uma chaga mortal. E essa situação explica que todos os profetas, ele é espírito e corpo. É a partir dessa chaga mortal, desse corpo aqui, que vai gerar o fruto. Né? E se você é um ato consciente, você muitas das vezes deve a responsabilidade aos demais para que as coisas, claro, que você controla o ato inconsciente que está na sociedade, o ato consciente dentro de você, para que você, sendo orientado por Deus, você não relaciona os prejuízos emocionais, porque todas as coisas que for relacionar à sociedade, prejuízo emocional. Quando ele está limpo aqui, significa que está sendo produtivo, muitas das vezes está sendo produtivo, porque os atos, ele está passando uma mensagem do ato consciente e do ato inconsciente, aquilo que a sociedade está relacionando um para o outro.
Em determinada situação, então, continuando aqui, esse espírito aqui, quando ele faz o movimento, dá a vida para o Adão, deu a vida para a Eva e gerou aqui o fruto de toda a consciência humana, por exemplo. E que nesse exato momento ele é Cristo. Esse fruto aqui é Cristo. Antes que ele viesse matar, antes que ele tivesse tirado a vida de Emanuel, ele era Cristo. Depois que ele tirou a vida de Emanuel, Deus tomou o Cristo para ele. Deus governa, né, dentro de Cristo. Hoje, já tenho dito isso, Deus não está acima de nome de ninguém. Ele é Espírito, ele é orientador do Cristo e orientador do corpo, orientador do Cristo. E o que aparecer daqui, da chaga mortal, é relacionamento social. Aí essa pessoa que está aqui, que pode ser qualquer um que está dentro da sociedade, ela tem a escolha de produzir o bom e os maus frutos. Se Deus estiver fazendo um movimento para fora, ele estiver da direita, fazendo um movimento da direita para a esquerda, ele continua sendo Deus. Mas se ele voltar, ele já volta como um corpo comum. Aí então ele vai formar todo o Cristo espiritual, ato consciente do corpo comum e ato inconsciente. E as pessoas vão ter que responsabilizar por tudo que ela produzir, certo? E é dessa forma que a gente vamos entendendo as coisas. Peço a vocês que sinalizem o canal, né? Né, para representar a sua origem no corpo. E assim a gente vamos continuando e seguindo em frente. E o que eu quero que vocês entendam, cada isso aqui vai representar o profeta. Ele sempre, né, ele vem em espírito e corpo, e ele produz um espírito para relacionamento social. Não tem relacionamento social, cria outro no lugar. Aí aqui de novo, não tem relacionamento social, e dá um espírito para fora e e gera um corpo. Aí esse corpo aqui já forma um homem em pé. Aí de novo ele vai pedir o relacionamento social de novo. E assim ele vai insistindo até chegar o 6º milênio. Depois do 6º milênio acontece o sacrifício, né? Cristo foi escandalizado no corpo, Deus tirou a força dele e jogou para fora o ato consciente do corpo comum e o ato inconsciente. E a sociedade, ela pôde ver, né, tudo aquilo que ela está produzindo, sendo bom ou ruim. Alguns têm consciência de tudo que está fazendo, outros não. Fica inconsciente mesmo. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.